Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição A Arte de Viver e Conviver. Quero te dizer que eu sempre estou em oração pela vida de cada pessoa que está conectado, acompanhando essas reflexões bíblicas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Deixa aí o seu feedback ao final, com seu like, seus comentários. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e vamos alcançar muitas outras pessoas. Diga de qual cidade você está conectado. O versículo do dia está em Eclesiastes, número 2, verso 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também ouvi que vem da mão de Deus. Na verdade aplicado, o pastor César Rosa, ele alerta que, se vivermos a vida em Cristo, refletiremos o Mestre na convivência com o próximo. O texto de referência está em Eclesiastes, número 4, versos 1 a 7. Nesse texto, Salomão aborda sobre os males e as tribulações da vida. E na sequência do texto, Salomão fala da importância de se ter relacionamentos saudáveis e sustentáveis. Dentre os 3.000 provérbios escritos por Salomão, um deles diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Essa realidade está explícita em todos os escritos do rei Salomão, que sempre realça a importância de se empreender ações sábias diante das diferentes situações vivenciadas no dia a dia. Isto porque, mesmo considerando que cada ação gera uma reação, a pessoa ela pode optar por reações sábias e, com isso, mudar o ambiente e as pessoas, mudar as condições desfavoráveis, evitar tragédias, construir pontes, ou então optar por uma reação tola, desprovida de sabedoria e experimentar um abismo chamando outro abismo. Salomão, após todas as experiências trágicas vivenciadas fora da vontade de Deus, ele desafiou as pessoas a viver uma vida pautada na sabedoria divina para evitar as frustrações antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais a pessoa vai dizer que não tem contentamento. Ainda que cada pessoa tenha a liberdade de viver a vida como bem lhe parecer melhor, desenvolver a arte de viver ouvindo, respeitando os limites das outras pessoas e abrindo a boca com sabedoria, facilita a vida da pessoa e promove legados positivos que vão gerar autonomia, qualidade de vida e sustentabilidade. Quando Salomão assumiu o reinado e Deus lhe apareceu dando-lhe a oportunidade de pedir o que quisesse, ele revelou que a sua grande preocupação era como sair e entrar perante o povo nos momentos nos quais ele precisasse julgar com equidade, reconhecendo igualmente os direitos individuais nas causas que lhe fossem apresentadas. Por isso, Salomão pediu a Deus sabedoria. Quando Deus disse a Salomão: sabedoria e conhecimento são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Deus, além de capacitá-lo a julgar com equidade as causas dos israelitas e a administrar a nação de forma sustentável, Deus ele descreveu com detalhes a Salomão os frutos que ele estaria colhendo no exercício da sabedoria pedida naquele momento. Pois uma pessoa sábia, ela se porta bem em todos os lugares e em todas as situações, favoráveis ou não. E essa mobilidade gera riqueza, faz a pessoa acumular patrimônio, promove paz, segurança e também promove honra onde a pessoa estiver e no que ela se propor a fazer. Um dos casos mais emblemáticos solucionados pelo rei Salomão e que comprovou de fato que Deus o havia agraciado com uma sabedoria diferenciada está registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Este texto relata o fato de duas mulheres e dois filhos dormindo em um mesmo ambiente. Uma das crianças veio a óbito durante a noite e a outra criança viva passou a ser disputada pelas duas mães. Como descobrir qual mãe estava se omitindo quanto à morte do seu filho e mentindo para retirar a criança viva da verdadeira mãe? Disse o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mãe, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia:
nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A justiça e a imparcialidade é marca registrada de uma pessoa sábia. O sábio também, ele não age com bairrismo, ou seja, não age com passionalidade, cuja visão está restrita a um lado da história ou a uma região específica. Sempre procura considerar os fatos na sua totalidade, não age com preconceito, ou seja, nunca forma um conceito prévio sem ter todas as informações necessárias para tomar decisões eficazes. Suas decisões sempre passam pelo crivo da vontade de Deus. Por isso, Paulo orou pedindo que Deus concedesse aos cristãos em Éfeso o espírito de sabedoria e de revelação, bem como que iluminasse as suas mentes. Tiago, o meio-irmão de Jesus, esclarece dizendo: a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esse é o padrão de sabedoria que cada cristão deve buscar para si e também para os outros nas orações intercessórias, pois o padrão de sabedoria humana ele é falho e extremamente limitado. Na fase inicial do seu reinado, Salomão ele pautou as suas decisões dentro das orientações divinas que foram repassadas por seu pai, o rei Davi. E o seu reinado ele se estabeleceu de modo a chamar a atenção dos povos vizinhos e também dos povos distantes, ao ponto de os inimigos não fazerem guerra contra a nação de Israel e os reis irem de longe para vê-lo pessoalmente e ouvi-lo, como foi o caso da rainha de Sabá, que viajou cerca de 2.000 quilômetros para chegar em Jerusalém. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Disse ao rei Salomão: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Pode-se observar nesse texto que até mesmo os serviçais do palácio em Jerusalém refletiam a sabedoria dada por Deus a Salomão, e isso impressionou a rainha de Sabá. Fica claro que, assim como as más conversações promovidas por más companhias corrompem os bons costumes, estar e andar com pessoas sábias promove qualidade de vida e leva a pessoa a expandir o seu potencial de forma prática e de maneira sábia. O cristão precisa estar atento quanto aos seus comportamentos, pois ele pode impressionar e promover glória ao reino de Deus por sua sabedoria, ou se revelar uma pessoa tola e vir a ser desprezível diante de Deus e também diante dos homens. A orientação de Jesus é: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Paulo ele complementa dizendo: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. A bispa Marvi Ferreira, ela pondera que, se vivo para Deus, observando os seus ensinamentos, logo eu conviverei com o meu próximo em amor e comunhão. Esse é o padrão cristão que deve ser vivenciado na prática, pois ao criar o ser humano, à sua imagem e à sua semelhança, fica claro que o objetivo divino é que os seres humanos tenham um excelente relacionamento interpessoal, assim como a Santíssima Trindade o tem entre si. O cristão ele precisa reproduzir no mundo as ações que Deus faria caso ele estivesse convivendo fisicamente entre os seres humanos. O mundo deve ver no cristão o reflexo visível das ações de Deus na terra. O pastor César Rosa ele frisa em seus comentários que, para o ser humano crescer em sociedade, faz-se necessário se relacionar com seus semelhantes, e esse relacionamento deve ser saudável e sustentável. Por isso é preciso romper as barreiras das diferenças, respeitando as individualidades pessoais, assim como Deus o faz, sem ser conivente com as práticas pecaminosas que afastam o ser humano da comunhão com Cristo. O ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito.
E essa composição tricotômica, ela possui uma individualidade que é o corpo, mas o corpo é composto por diferentes membros, por diferentes órgãos, sem, no entanto, entrarem aí em conflito ou romper a mutualidade necessária para a unidade do corpo. A digital humana, além de comprovar que não existe duas pessoas idênticas no mundo, cada dedo da mão possui um tamanho diferente e também uma digital. No entanto, se faltar um dedo da mão, a pessoa ela terá dificuldade no seu dia a dia e será considerada deficiente. Os diferentes se complementam no corpo humano. E o mesmo deve ocorrer no relacionamento interpessoal entre duas ou mais pessoas. Atos capítulo 17, versículo 26, diz que Deus, de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Como autor e doador da vida humana, Deus não faz acepção de pessoas, ama a todos indistintamente. Estendeu a todos o plano de redenção, ultrapassando os limites das barreiras sociais, econômicas e raciais. Deus manda o sol e a chuva sobre os bons e os maus, sobre os justos e também sobre os injustos, com o intuito de chamar a atenção para si e que eles se convertam dos seus maus caminhos. Jesus, em seu ministério terreno, ele sempre esteve cercado de todos os tipos de pessoas e promoveu o bem-estar físico, material e espiritual a todos. Como discípulo de Jesus, servo do Deus Altíssimo, o cristão ele não pode agir diferente. Paulo ele orienta dizendo: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Agir assim é agir dentro do padrão da sabedoria divina. Outro detalhe interessante quanto à arte de se relacionar de forma sábia com o próximo é que a pessoa ela passa a ter facilidade em observar e respeitar os limites das outras pessoas com quem ela se relaciona. Cada pessoa é quem estabelece o seu limite e ele deve ser respeitado, pois o direito de cada pessoa ele termina quando começa o direito da outra pessoa. Mas a sabedoria divina ela faz com que a pessoa, além de ela respeitar os limites de seus semelhantes, a pessoa respeite os limites estabelecidos e sustentados pelo próprio Deus. Isso porque existem pessoas que não impõem limites para suas preferências pessoais imorais, corruptas e ímpias. E neste caso, ainda que a pessoa permita que se ultrapasse os limites estabelecidos por Deus, a pessoa sábia não faz, pois todas as suas decisões são pautadas no centro da vontade de Deus, por isso elas são saudáveis e sustentáveis nos mundos físico e espiritual. Quando Salomão diz que o ser humano ele não conhece o seu tempo e por isso é enlaçado como os peixes e como os pássaros nas redes, Salomão ele está advertindo que o ser humano ele precisa buscar sabedoria e discernimento para lidar com as situações embaraçosas da vida, sob pena de ele se dar mal, como os peixes e os pássaros que são apanhados pelas redes e perderem a liberdade espiritual conquistada por Jesus na cruz e também perder a própria vida. Portanto, tome cuidado com os relacionamentos tóxicos que comprometem a sua comunhão com Deus, a sua vida física e a sua eternidade com o Senhor. Não basta viver. É preciso buscar sabedoria divina para se conviver bem com as outras pessoas em intimidade e familiaridade, compartilhando as experiências em prol do bem comum da sociedade, em especial em prol da igreja, sem romper a comunhão com Deus. Antes de o ser humano vir à existência física, ele já existia em Deus, que preparou o melhor ambiente possível para que o ser humano fosse criado e também colocado. Após o ser humano ser criado à imagem e à semelhança de Deus e receber o dom da vida, o próprio Deus disse que não era bom que o ser humano estivesse só e por isso, da costela do homem, Deus criou a mulher para o complementar e para que houvesse companheirismo entre eles. Fora da presença de Deus, ou seja, sem se relacionar com Deus de uma forma ativa e abençoadora, o ser humano ele pode até estar vivo e pode até se relacionar com muitas outras pessoas à sua volta, mas ele vegeta, vive sem objetivos, sem se interessar pelas coisas boas e necessárias da vida, sem experimentar emoções construtivas e constrói legados destrutivos, altamente danosos às futuras gerações.
Quando Paulo evangelizou as pessoas que estavam no Areópago, na cidade de Atenas, ele foi enfático em afirmar que o propósito de Deus em atrair o ser humano para si mostra o verdadeiro sentido da vida, porque, diz Paulo, nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. A ausência de experiências reais e profundas com Deus tem produzido uma geração de pessoas doentes emocionalmente, tomadas por surtos psicóticos, enclausuradas, escravas de crenças disfuncionais, sem condições de compartilhar com os outros as suas experiências de vida. Necessário se faz que cada pessoa se dedique na busca por retomar o seu relacionamento saudável com Deus, para ter sabedoria e discernimento quanto aos desejos que permeiam seus corações e tenha aí condições de focar no que é essencial, no que vai gerar alegrias na vida física e emocional, mas não vai comprometer a eternidade da pessoa com Deus. O pastor César Rosa, ele ressalta em seus comentários que existir em Deus é coisa magnífica, demonstra amor pela própria vida, mas assim como nos relacionamos com Deus, precisamos desenvolver laços de amizade sincera e resiliente com os nossos semelhantes. A arte de viver e conviver dentro dos padrões delimitados pela sabedoria divina promove o crescimento da pessoa como ser humano e a leva a ter prazer em compartilhar as suas experiências de vida com as outras pessoas. Em Eclesiastes, número 4, verso 9, Salomão diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Em Provérbios, número 18, verso 24, Salomão pondera que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Quanto à questão da construção da família, Salomão ressalta que o homem que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O ser humano ele foi criado por Deus como um ser sociável e com necessidade real de compartilhar suas experiências de vida por meio dos relacionamentos que constrói. O pastor César Rosa ele frisa em seus comentários que as amizades sinceras elas promovem crescimento e preservação da própria vida e cita a bela amizade entre Davi e Jonathan como exemplo a ser imitado. No entanto, deve-se ter cuidado em não se valorizar mais os relacionamentos sociais e profissionais, os relacionamentos externos e desvalorizar o relacionamento familiar. A Bíblia diz que quem não cuida dos domésticos nega a fé e é pior do que o infiel. Quanto ao relacionamento conjugal e familiar, a orientação bíblica é: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto ao relacionamento patronal, a orientação bíblica é: vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto aos relacionamentos sociais e comerciais, a orientação bíblica é: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Independentemente de a pessoa ter um temperamento sanguíneo, ser mais brincalhona, mais alegre, mais sociável, estar rodeada por pessoas, ser mais instável e pouco persistente, ou se é melancólico e olha primeiro para as dificuldades, são mais ansiosas, cautelosas e desconfiadas, tendo maior dificuldade de demonstrar e experimentar a felicidade, ou se o temperamento da pessoa é colérico, se a pessoa vive com a cabeça quente, se agita com facilidade, prefere dar ordens do que receber e cumprir ordens, dando muito valor às aparências e às formalidades, ou se a pessoa tem um temperamento fleumático, não se emociona com facilidade, age por princípio e não por instinto, e seja criteriosa no trato com as pessoas,
É preciso saber que, com o seu temperamento específico, é plenamente possível ter qualidade na arte de viver e conviver com as outras pessoas. Basta permanecer na dependência de Deus e agir de acordo com o padrão da sabedoria divina. É plenamente possível evitar a solidão, o distanciamento físico e emocional, superar as decepções da vida e construir legados promissores às gerações futuras. As diferenças de temperamento sempre vão existir e são necessárias para o convívio e o desenvolvimento humano. O que vai fazer de fato a diferença positiva e proativa é a sabedoria divina na vida da pessoa. Vença as barreiras sociais, étnicas e religiosas e você alcançará a plenitude da vida humana, sem perder ou romper a sua comunhão com Cristo. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.